Oi, oi para você que está aí do outro lado e que está buscando informações sobre rinoplastia. Eu vou contar para vocês como que vai ser a minha, já que eu decidi fazer essa cirurgia. Quero aqui fazer a minha parte, né, em trazer a minha experiência, porque eu assisti zilhões de vídeos aqui no YouTube que foram fundamentais, me ajudaram muito. Então o vídeo de hoje não é daqueles vídeos normais do meu canal, é claro, é um vídeo de utilidade pública para ajudar quem está buscando informações a respeito do assunto. Mas é claro, se você me acompanha e quer assistir também para saber o que eu vou fazer nesse narizinho, pode assistir aí também que eu vou contar tudo, tá certo? Nesse vídeo eu vou falar sobre os problemas funcionais e estéticos que eu tenho, também sobre como eu fiz para escolher o médico, o tipo de cirurgia, o tipo de anestesia, né? São muitas coisas, são vários detalhes, cada médico tem as suas técnicas, né? Os seus procedimentos. Então, é bastante coisa para pesquisar e difícil de escolher. É uma pesquisa um pouco longa e por isso toda a informação é necessária. Num segundo vídeo, eu quero mostrar para vocês a parte do pós-operatório, como foi para mim, dar algumas dicas também que eu já estou aprendendo, inclusive, para aplicar no meu pós-operatório e, é claro, mostrar o resultado, tá certo? Então, se você quer saber sobre a minha rinoplastia, vem comigo! Bom, gente, eu sempre respirei mal desde que eu nasci, na verdade, tá? Eu já nasci com problemas no nariz, tanto que meus pais me levaram no médico e foi recomendado uma cirurgia aos 10 anos de idade. Meus pais preferiram não fazer essa cirurgia. Então eu cresci sabendo da necessidade dela e sofrendo também, né, com a questão de não respirar bem. Para vocês terem uma ideia, eu sempre respirei pela boca ao dormir, tá? Quando eu estou assim em pé, eu até consigo respirar pelo nariz, mas o fato de respirar mal faz com que a gente tenha várias limitações. Só quem respira mal sabe como é, né? Eu não posso praticar vários exercícios, eu tenho limitações para várias coisas que envolvem esforço físico e no dia a dia isso me afeta diretamente assim, várias questões. Eu já acordo cansada, como respiro pela boca ao dormir, isso já afetou as minhas cordas vocais, elas já não são mais o que eram, né? Eu já sinto bastante diferença, bastante limitação na minha voz. Resseca muito a garganta, o lábio, meu lábio tá sempre muito ressecado, eu tenho que tratar muito meu lábio e não consigo que ele fique normal nunca. Então, assim, isso só para contar algumas coisas, porque tem muito mais coisas que eu sofro no meu dia a dia por conta de não respirar bem. A questão é que eu sempre tive medo de fazer a cirurgia, né? E outra coisa que eu sempre pensei é que se eu fizesse um dia essa cirurgia, essa parte interna, a parte funcional, eu faria também a parte estética, já que eu não gosto do meu nariz, sempre tive problema com ele. Então eu sempre imaginei que se eu entrasse pra faca eu já ia fazer tudo numa cirurgia só. Então acabou que nunca fiz, né? Porque uma cirurgia dessas é bastante cara. Então também nunca tive condições de fazer e o tempo foi passando. Então agora, aos 45 do primeiro tempo, eu tô aqui pronta para fazer, porque decidi fazer, me organizei para isso, né? E então vai acontecer. Hoje foi a minha consulta pré-cirúrgica, né? Onde ficou realmente confirmada a cirurgia. Então vamos lá, os meus problemas funcionais são: eu tenho os canais estreitos por conta do alongamento dos cornetos, que são grandes, e eu tenho também, que eu descobri alguns anos atrás, fazendo uma endoscopia nasal, eu tenho desvio de septo, tá? O meu septo é desviado para esse lado aqui. E o desvio de septo faz com que na narina, né, para onde ele tá torto, também diminui ali a entrada de ar. Então, de problema funcional, são esses dois. Da parte estética, que eu vou fazer, que eu não gosto, é que eu tenho uma coisa que se chama ponta bífida. Já ouviu falar nisso? É quando nós temos essa fenda que divide o nariz bem aqui no meio. Eu tenho horror a isso. Sempre tive. É uma coisa que, dependendo como bate a luz, como eu me movimento, tanto em vídeo como em foto, dá pra ver direitinho essa divisão.
e o conjunto da obra, né, na imagem, acaba ficando o nariz todo deformado, tá? Essa parte aqui que nós temos, né, que elas são dois gominhos que nós temos aqui de cartilagem, no meu nariz elas são bastante grandes. Então, o problema estético maior do meu nariz é a ponta dele, tá? Eu tenho também o ossinho aqui na lateral, ele é levemente, não é muita coisa, mas é levemente mais para cima, né? Tem um calombinho. Além disso, alguns anos pra cá começou a aparecer dois ossinhos bem aqui, ó. Começou a aparecer nessa parte aqui primeiro e depois, né, agora eu já tenho desse lado aqui também, dois ossinhos salientes aqui que o médico disse que é porque com a idade a nossa pele vai afinando e vai aparecendo mais a estrutura do nariz por baixo. Então, tá aparecendo essas pontinhas que eu não tinha, tá? Então, essas são as partes que eu não gosto. Eu também não gosto dos meus buraquinhos, que são muito grandes, mas isso não poderá ser mexido e eu já explico por quê. Bom, então o que vai ser feito na minha cirurgia, tá? Voltando para a parte funcional, o que vai ser feito? A parte mais importante da parte funcional do meu nariz, que será realizada, é a diminuição dos cornetos. O que são os cornetos? São chamados de conchas nasais também. Para quem não sabe, nós temos ao longo do nariz por dentro, dos dois lados, umas coisinhas assim, que eles têm um formato meio que de vírgula, que são os cornetos, né? Eles são estruturas ósseas revestidas de carne. E para que eles servem? Eles servem para filtrar, aquecer e umidificar o ar que entra pelo nosso nariz para que ele chegue onde tem que chegar, né, dentro de nós, no nosso pulmão, já na temperatura certa, com a umidade certa, tudo direitinho. É por isso que sempre é melhor respirar pelo nariz e não pela boca. O que acontece é que eu já nasci com os cornetos maiores do que deveriam, tá? Eles são grandes os meus cornetos. Para piorar a situação, eu tenho rinite alérgica crônica. E a rinite alérgica faz com que os cornetos inchem quando nós estamos atacados, né, da alergia. Essa parte ali da carne, do que reveste a parte óssea do corneto, elas incham mais. Isso faz com que cubra, né, ocupe mais espaço ainda do nariz e entre menos ar, a pessoa respire menos ainda. Então, no meu caso, gente, vai ser necessário cortar a parte, não só a ponta do corneto, que seria a parte só da carne. Vai ser preciso cortar mais para dentro e pegar a parte óssea. Nós vamos ter que diminuir a parte óssea dos meus cornetos para realmente diminuir eles de tamanho, porque só a parte da carne ali não vai ser suficiente. Inclusive a doutora me explicou o seguinte, que quando nós usamos remédio, né, para rinite alérgica, por exemplo, eu uso corticoide local para rinite, tá? É um corticoide que não causa nenhum problema por ser local, é um spray que a gente usa que vai direto ali no ponto, direto nos cornetos, que é onde acontece a alergia, tá? Onde ela começa. Então, quando a gente usa o remédio faz com que os cornetos que estão inchados por causa da alergia, eles deem uma diminuída. Mas quando a pessoa já tem o corneto grande, como é o meu caso, isso não é suficiente. Essa diminuída que o remédio faz não é suficiente. A gente continua respirando mal por conta da anatomia do corneto, que é grande. Então, ajuda, mas não ajuda muito, né? No caso, que eu uso o corticoide é mais para não atacar demais a rinite e não virar uma sinusite, né? Porque já aconteceu várias vezes também. Então, é uma coisa assim que é um problema aí grande, né? Que envolve várias coisas. E essa cirurgia se chama turbinectomia. É uma das cirurgias que eu vou fazer e vai ser tudo junto, né? Tudo na mesma. A outra parte da cirurgia funcional é o conserto do desvio de septo. Isso é uma coisa bem comum, né? Muita gente tem. Para quem não sabe, septo é essa paredinha que nós temos aqui, ó, bem no meio do nariz, que divide uma narina da outra. Quando tem um desvio, literalmente, em vez dela ser reta, ela é torta, né? Ela pode ser em S, ela pode ser torta só para um lado. No meu caso, eu tenho ela torta para este lado. Então, quando a doutora foi fazer, por exemplo, agora a endoscopia nasal em mim para ver,
ela me disse que desse lado entrou bem mais fácil, né? E desse lado teve dificuldade, um pouco de dificuldade de passar o caninho do endoscópio para poder fazer o exame justamente por causa do desvio de septo, tá? Então, na cirurgia vai ser feito também essa parte, né? Que é a septoplastia, tá? Então, turbinectomia e septoplastia são as cirurgias funcionais que eu vou fazer. E o que eu vou fazer da parte estética para melhorar aí essa ponta grande, né? Tudo isso. Bom, para poder tirar essa fenda que tem no meio aqui, eles têm que cortar um pedacinho das cartilagens ali, pelo que eu entendi na parte de cima, para poder aproximar elas, porque essa fenda acontece porque as cartilagens estão separadas, elas deveriam estar unidas, tá? Para formar uma ponta de nariz, que é mais ou menos como uma pirâmide, né? Assim, tem que começar uma ponta e vai aumentando, é um triângulo, né? O que deve ser a ponta do nariz. Então, no meu caso, olhando de baixo, o meu nariz é quadrado, em vez de ser assim, mais como um triângulo, tá? Justamente por estar separada essa cartilagem, né? Essas duas, e ter essa fenda no meio, tá? Esses gominhos aqui que a gente tem, que é essa cartilagem toda, né, vai ser diminuída, porque com esse corte que é feito e ela indo para o lugar, essa parte toda diminui. A minha cirurgia, ela vai ser cirurgia aberta, tá? E a cirurgia aberta, eles fazem um corte aqui, levantam essa parte toda da pele, eles desprendem a pele. É uma parte complicada de falar isso, né? Mas eu já assisti tanto vídeo, já ouvi tanto sobre isso que eu já tô assim, pra mim já tá assim meio comum. Eles desprendem, levantam tudo pra poder mexer, fazer toda a cirurgia ali. Tem cirurgia que é fechada, tá? A minha vai ser a aberta, não vou ter cortes aqui, porque no meu caso não dá pra diminuir as abas. Por quê? Para poder diminuir o buraquinho do nariz, é quando a pessoa tem o que eles chamam de nariz negroide, tá? Tipo negroide. Que é quando a pessoa tem as abinhas nesse formato assim, ó, elas são redondinhas para fora. Então aí se tem cartilagem para cortar um pedaço e depois unir de novo, então se consegue diminuir. No meu caso, a minha é reta, então não tem onde cortar, não tem o que tirar, por isso não dá para diminuir. Mas como vai ser mexido em cima, diminuído em cima, automaticamente o médico disse que vai dar uma fechada na parte de cima, né? Então, em vez de fechar embaixo, vai fechar um pouco em cima, porque é a parte que vai ser mexida. Outra coisa que vai ser feita vai ser lixado o osso, né, para diminuir esse calombinho que tem aqui, e eu pedi para ele para fazer uma leve curvinha, porque eu acho que fica mais delicado o nariz. Quando é demais, quando se lixa demais, eu acho que fica muito feio, inclusive eu acho, até pelo que eu já pesquisei, nem é correto se fazer com a curva muito acentuada, é que essa curva, ela dá depois a impressão de nariz mais empinadinho, pelo fato de ter a curva, tá? Mas quando ele é demais, ele acaba ficando um nariz deformado, não é certo, nem na cirurgia plástica não é correto isso. Então, você tem a opção de fazer o nariz bem reto ou com essa leve curva. E eu acho muito bonitinho, eu acho que fica assim bem delicado quando tem essa leve curvinha, isso foi uma coisa que eu pedi pra ele. Além disso, aqui, né, ele lixa e ele melhora essas duas pontinhas de osso que eu tenho ali também, que toda vez que eu me maquio, eu tenho que dar uma corrigida. Hoje eu não tô com nada de maquiagem no nariz, de correção de sombra, né? Apenas tô com um protetor solar com cor e corretivo. Eu não tô com as demarcações que eu costumo fazer para corrigir, para que vocês possam ver bem como que ele é. Tá? Então, na parte estética vai ser isso, tá? Vai ser mais mexido mesmo, é na ponta do nariz e um pouquinho no ossinho. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês sobre as minhas duas consultas, tá? Eu fiz com dois médicos com especialidades diferentes, e as minhas duas consultas foram muito diferentes. E essa parte é muito importante. A primeira consulta que eu fiz foi com um médico otorrino, que também faz a parte estética, tá? Porque na minha cabeça, quando eu comecei a pesquisar, eu tinha a ideia de que eu não queria fazer só com cirurgião plástico, né? Visto que eu tenho essa parte funcional importante para fazer. Então, a minha primeira escolha foi
um otorrino que também fizesse a parte estética. Quando eu cheguei lá e falei com ele, contei todos os meus problemas e tal, ele disse o seguinte para mim, que no meu caso não daria para fazer a parte funcional e a parte estética juntas, que ele faria separado e seriam 2 cirurgias. Quando ele me disse isso, sério, foi como tirar o meu chão, porque isso foi uma novidade para mim, eu nunca tinha ouvido falar e eu pesquisei bastante a respeito de cirurgias. Foi uma coisa muito estranha para mim ouvir isso. E ele me explicou o seguinte, que deveria ser feito separado, porque no meu caso, meu nariz seria quebrado, aqui em cima e embaixo, e que por isso, se eu fizesse a parte interna junto, precisaria usar o tal dos splints que eles usam, que são uns suportezinhos que vai dentro do nariz, para ajudar a estancar o sangue do corte dos cornetos, porque os cornetos sangram bastante. E esses splints, eles podem alterar alguma coisa na cicatrização da parte estética, tá? Pode prejudicar a cicatrização estética e por isso deveria ser feito separado. Então ele me recomendou fazer a estética primeiro e depois a parte funcional. Bom, eu saí dessa consulta, gente, assim, totalmente frustrada, porque era o cirurgião que eu tinha escolhido, eu pesquisei sobre ele, o resultado da parte estética do trabalho dele é maravilhoso, todo mundo gosta, todo mundo que faz com ele, e então eu fiquei bem assim chateada, porque eu nunca imaginei passar por 2 cirurgias, eu sempre pensei em fazer tudo junto e até por isso eu esperei até esse momento da minha vida para poder fazer tudo junto, nunca imaginei fazer separado. Então eu realmente saí de lá sem saber se eu faria essa cirurgia, porque eu fiquei muito assim confusa. Eu falei com os amigos, com os parentes, eu falei nos grupos, né? Eu tô em 2 grupos do Facebook participando a respeito de rinoplastia. Um deles é deste primeiro médico, se fala apenas sobre as cirurgias dele. E o outro é geral, você pode falar de qualquer cirurgião, de qualquer tipo, né, de cirurgia plástica no nariz e funcional também. E eu contei nos grupos, principalmente esse grupo que é geral, né? Eu falei sobre isso e olha, a gente teve assim, ó, sério, uns 50 comentários, todo mundo dizendo assim, procura outro médico, isso não tá certo, eu fiz tudo junto e meu nariz tá maravilhoso. Outra pessoa falou, né? Eu vou fazer semana que vem e vou fazer tudo junto, como assim fazer separado? Isso não existe e tal, não sei o quê. Então tudo isso eu fui juntando informação e fui pensando muito. Então eu resolvi fazer uma segunda consulta, eu recorri à minha listinha, eu tinha feito uma listinha de médicos, tá? Como que eu fiz essa listinha de médicos? Conforme eu ia assistindo os vídeos no YouTube, eu sempre procurava descobrir qual o estado que a pessoa tinha feito, né? Quem era o cirurgião, qual o estado, porque esse foi um dos requisitos, né, para mim montar ali as minhas exigências para essa cirurgia, que seria a localização, porque vindo para o Brasil, eu fico na parte sul do Brasil, né? Extremo sul do Brasil. Então eu queria que fosse no meu estado ou no máximo em Santa Catarina, que é o estado do lado. E o meu primeiro cirurgião que eu consultei era em Santa Catarina, tá? Então eu me lembrei que eu tinha visto sobre um cirurgião plástico em Porto Alegre, que é a minha cidade. Eu tinha visto, né, de uma youtuber que fez com ele e tal. Aí eu assisti o vídeo de novo para ver se ele fazia alguma coisa de parte funcional, porque eu não sabia bem como que funcionava isso também, sabe? Se cirurgião plástico podia fazer. O que eu consegui descobrir nas minhas pesquisas é que quando um cirurgião ele trabalha na face, eles geralmente têm liberdades para fazer várias coisas, mesmo que o nome da especialidade dele não seja exatamente aquilo que você precisa. Mas se ele é um cirurgião de face, geralmente eles têm essa liberdade de fazer cirurgias, tá? Em tudo, né, que precise da face. É claro que cada médico vai estar especializado mais para uma coisa do que para outra, então você tem que procurar um médico que faça aquilo que você está precisando. Mas não que assim, porque é cirurgião plástico não pode fazer. Os cirurgiões plásticos podem fazer desvio de septo, por exemplo, é uma das coisas que eu sei que eles podem fazer, que não precisa ser um otorrino. E o otorrino também não é cirurgião plástico, mas ele pode fazer parte da plástica porque ele é um cirurgião de face. É claro que vai depender se ele estudou para isso, se ele sabe fazer isso, né? E aí a gente vê isso através dos trabalhos, né? Do cirurgião também, enfim.
do que ele estudou, coisa assim que você vai pesquisar sobre o seu médico. Então eu tirei isso um pouco da minha cabeça de que tinha que ser um otorrino e resolvi consultar com um cirurgião plástico, né? Esse que era da minha cidade. Chegando na consulta, eu já fui logo falando para ele que o que mais eu queria saber dele era sobre a parte funcional. O que ele fazia de parte funcional? Então ele olhou para mim e disse assim: a parte funcional é feita pela nossa doutora tal, que é otorrina. Gente, nesse momento que ele me falou isso, os meus ombrinhos baixaram e eu respirei aliviada, porque eu fiquei muito feliz de saber que ele trabalhava em conjunto com uma otorrina, tá? Porque esse é um médico, né, homem, e ela é uma médica mulher, otorrina e cirurgião plástico. E eu fiquei bem mais tranquila. Então nós conversamos sobre a parte estética e ele me disse que eu passaria por uma consulta com a doutora, né, para saber sobre a parte funcional. E foi assim que aconteceu. Então deixa eu contar para vocês, olha a diferença das consultas. Ele me levou para o fundo da sala, onde tem um espelho bem grande, né? Isso para me tirar a máscara para a gente analisar o meu nariz. Então ele olhou o meu nariz, tudo o que precisava fazer, ele disse para mim: olha, o teu nariz é basicamente ponta o problema do teu nariz, né? Aí ele disse assim para mim: teu nariz não precisa ser quebrado, tá? O teu nariz, ele não é grande, ele não é largo, não precisa. E se tu não respira bem e tu quebrar o nariz, tu vai continuar não respirando bem. Isso é uma coisa que faz super sentido, eu achei muito legal. Depois, inclusive, eu passei pela consulta com a outra doutora, né? E ela me explicou tanta coisa legal a respeito da parte do funcionamento do nariz, que hoje, né, pensando, faz todo sentido. Imagina cortar os cornetos para abrir espaço e depois vai lá e quebra o nariz e diminui o espaço de novo. Então tudo que você ganhou de espaço você tira. Então não tem sentido. E é por isso, gente, que eu vejo tanto por aí o pessoal comentando que faz a cirurgia e depois passa a respirar, às vezes até pior do que respirava antes. Isso pode acontecer no caso quando o nariz é diminuído na largura. Como que o cirurgião sabe a necessidade de ser quebrado o nariz ou não? Eu descobri isso num vídeo que eu assisti, onde um cirurgião plástico estava explicando sobre rinoplastia. E ele disse o seguinte, que eles medem assim, ó, essa parte aqui lateral do nosso nariz, ela não pode ultrapassar esta parte aqui, ó, o final das abas. Quando ela ultrapassa, quando ela é mais larga do que essa parte aqui, é quando eles quebram para diminuir e deixar mais harmônico. No meu caso, ele disse que acha que não tem essa necessidade, ele disse que o meu nariz é um tamanho normal. Eu acho que tá assim bem no limite, sabe? Mas como tem essa parte funcional, né, importante, e a parte mais importante é respirar bem, então eu achei muito bom que ele não quis quebrar o nariz e me explicou tudo isso, que era um conhecimento, uma ideia que eu não tinha. O outro médico iria quebrar o meu nariz. Eu contei para ele da minha outra cirurgia, né, até para ele entender por que eu cheguei lá falando da parte funcional. Aí eu falei para ele o que o outro médico tinha me dito, sem citar nomes, claro, mas eu disse para ele, olha, eu passei por outro cirurgião e ele me explicou assim, 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 que meu nariz seria quebrado e que por isso deveria ser feito em duas partes, né, duas cirurgias e tal. Qual foi a explicação que ele me deu? Ele disse que o que se sabe hoje em dia, o que se aprende, até ele diz para mim que inclusive nos últimos congressos o que mais se fala é que cirurgia de nariz deve se fazer tudo junto, não se deve fazer separado, tá? Que isso é o mais moderno que tem. Inclusive ele me disse, a gente não usa splint no nariz, tá? Tudo diferente do outro médico. Então, gente, assim, a conclusão o que eu entendi, né, dessas duas consultas que foram tão diferentes, né, o que eu entendi foi o seguinte, cada médico tem as suas técnicas, tá, eles trabalham da maneira como eles aprenderam, como eles desenvolveram. Então a gente é que tem que procurar um médico que vai ser mais adequado para as nossas necessidades, porque cada pessoa tem um problema específico, né, tem gente que vai lá procurar para fazer só a parte estética, né? Às vezes a pessoa até tem um desvio de septo e nem faz, ela faz só a parte estética. Tem gente que faz só a parte funcional. E a maioria das pessoas fazem tudo junto.
né, já consertam tudo que tem que consertar numa cirurgia só, que na minha cabeça é o que faz mais sentido, porque imagina, se você faz 2 cirurgias, você tem que pagar depois anestesista e hospital, tudo de novo, e o cirurgião também, né, são 2 cirurgias, você vai pagar tudo em dobro, tá? E você vai ter que tomar os remédios tudo de novo, você vai ter um pós-operatório de novo, que você vai ficar dias em casa, precisando se recuperar, que você vai sofrer um pouco, né, com aquela questão toda ali de inchar o rosto. Se no seu caso for quebrado, você provavelmente vai ficar toda roxa, né? Tem gente que fica mais, menos, tem gente que não fica, enfim. Mas então, assim, imagina passar 2 vezes por essas coisas, né? Tudo. É claro que aí vão dar sintomas diferentes, né? O pós-operatório vai ser um pouco diferente um do outro. Mas, sinceramente, na minha cabeça não tem porquê, não fazia sentido para mim fazer 2 cirurgias. Era uma coisa assim que eu não me via passando 2 vezes por isso. Eu mal quero passar uma, já tô apavorada de que eu vou fazer isso, eu resolvi fazer isso. Não sei de onde tirei coragem para fazer uma cirurgia assim. Então, é uma coisa que não tem muito sentido. Então, no final das contas, eu gostei muito da forma como eles me explicaram que vai ser e por isso eu optei por esse segundo médico, tá? Uma outra parte importante, que é uma coisa que a gente tem que definir também, é o tipo de cirurgia, né? Se vai ser aberta ou fechada, e o tipo de anestesia, se vai ser com sedação ou se vai ser anestesia geral. E aí, gente, esse tipo de coisa, tudo na verdade que envolve o nariz, né? Essas coisas que eu falei agora, são coisas que você vai escolher o jeito que você quer fazer, né? Mas aí você vai ter que procurar o profissional que se enquadre nisso. Você não tem como chegar para o médico e dizer para ele, olha, eu quero anestesia tal, eu quero o tipo de cirurgia tal, eu quero... Não é assim, o médico não vai fazer de acordo com a sua vontade, o médico vai fazer o que ele sabe fazer. Então você que tem que procurar um profissional que faça as coisas, né, que você quer, que seja feito do jeito que você quer. Então eu, por exemplo, depois de pesquisar e ver vários casos, inclusive casos que não deram muito certo, eu resolvi que a minha cirurgia eu queria que fosse aberta e não fechada, porque eu acho que na minha situação o que precisa ser feito no meu nariz tem que ser com cirurgia aberta para que o médico veja bem tudo o que está acontecendo ali. Na cirurgia fechada, eles geralmente trabalham assim tudo por dentro, né? Não tem cortes, mas são cortes internos apenas. E inclusive eu assisti um vídeo em que eles falam que às vezes eles precisam tirar parte por exemplo, uma parte ali do nariz, uma parte de cartilagem, trabalhar aquela pecinha fora e depois volta a ser colocada no nariz. E eu fiquei assim, oi? Como assim? Como um robozinho, tira a peça, trabalha, conserta a peça, bota de volta. E eu achei isso tudo muito estranho. Então na minha cabeça, pelo menos, eu acho assim, que o negócio estando ali exposto e o médico estando vendo o que ele tá fazendo ali, eu acho que fica muito melhor, né? Eu acho que até é mais rápida a cirurgia. Então eu queria que fosse cirurgia aberta e eu optei por anestesia geral. E por que isso? A maioria das pessoas tem medo de anestesia geral, isso é um medo comum e normal porque realmente tem riscos, tá? Toda cirurgia tem riscos, na verdade, isso é um risco que a gente assume, que a gente aceita, tá? Isso vai depender de muita coisa, depende do quanto você sofre com seus problemas e às vezes o problema não vai funcionar, às vezes você sofre muito com a questão estética, porque tem... Gente, eu vi tanto nariz nos últimos meses que, sinceramente, hoje em dia até eu acho o meu bem mais bonito do que eu achava antes, porque tem uns nariz por aí que, misericórdia, realmente a pessoa precisa de uma cirurgia, gente. Então, assim, tem casos que às vezes a pessoa não tem nenhum problema para respirar, mas ela precisa fazer por causa da parte estética mesmo. No meu caso, eu vou aproveitar que eu vou mexer aqui e já vou consertar as coisas que eu não gosto, né? Mas o meu problema maior é funcional. Por que que eu escolhi anestesia geral? Eu assisti a um vídeo de um cirurgião plástico falando sobre anestesia geral em cirurgias de nariz, tá? E ele explicou o seguinte, que a anestesia geral, ela é muito mais segura, porque numa cirurgia de nariz, podem ir líquidos para o pulmão, e isso não deve acontecer.
quando a pessoa está entubada, quando ela faz anestesia geral, ela é entubada, né? Fica um cano na boca, os pulmões param e a pessoa respira por causa da máquina, né? Porque o seu pulmão mesmo para de funcionar. Então, isso protege a pessoa desses líquidos indevidos que vão para o pulmão, tá? Para não ir, né? E quando é com sedação, não tem essa segurança. E acontece uma outra coisa que é bem comum de acontecer em cirurgias com sedação, que é a pessoa acordar no meio da cirurgia. Eu vi até o caso de uma menina contando no YouTube que ela ficou acordada a cirurgia inteira, tá? Do início ao fim, ela sabia tudo que estava sendo feito do nariz dela. Claro, a pessoa não sente porque ela tá com a sedação ali, com anestésico e tal, mas ela estava acordada. E outros que acordaram no meio da cirurgia, daí o médico só falou, a gente já tá terminando, só mais 1 minuto, não sei o que, e aí acho que deram um remedinho de novo e a pessoa voltou a dormir. Então assim, imagina o pavor de você acordar no meio da cirurgia, então mexendo em tudo ali, eu acho que deve ser muito desesperador, né? Então é uma coisa assim que anestesia geral, você apaga e acorda e tá tudo pronto. Então eu acho que nesse caso é melhor e eu acho que é mais segura também. Inclusive eu perguntei para o meu cirurgião e ele disse que sim, que é mais seguro fazer com anestesia geral e por isso essa foi a minha escolha. Então eu escolhi um médico que tivesse todos os critérios que eu estava buscando e que encaixasse as outras coisas, né? Que eu pudesse fazer a parte funcional junto com a estética, que era uma coisa que eu queria, e que a maneira como as coisas vão ser feitas fosse do jeito que eu acho que é o melhor de acordo com a pesquisa que eu fiz, tá? Então por isso que eu posso dizer para vocês assim, pesquisem muito, assistam zilhões e zilhões de vídeo que nem eu no YouTube, porque cada caso é um caso, acontece coisas assim, né, muito diferentes, cada corpo é um corpo também, então quanto mais informação você tiver, melhor, e faça isso com calma, né, pesquise bastante e faça mais de uma consulta. Infelizmente a gente tem que pagar, né, para fazer cada consulta, mas vale a pena, gente. Olha a diferença que foi no meu caso de uma cirurgia para outra, de uma consulta para outra, tá? Foi muito assim, foi muito diferente. Foi questão assim, eu fazer cirurgia ou não fazer, né? Uma só. E às vezes, claro, dá problema nas cirurgias e a pessoa tem que fazer uma secundária, às vezes até uma terciária. Mas eu acho que esses casos são porque não pesquisou bem o profissional e não cuidou bem do pós-operatório. E sobre isso vamos falar no outro vídeo, porque o pós-operatório é importantíssimo para você ter um ótimo resultado final. E a cirurgia de nariz, como todos dizem, é paciência, né? Porque é em torno de 1 ano que demora para cicatrizar totalmente o nariz. Então, os cuidados que você vai ter no pós-operatório são muito importantes, tá certo? Eu espero que eu tenha podido ajudar aí quem tá pesquisando a respeito disso. Eu espero também que eu tenha lembrado de falar de todos os detalhes. Se eu lembrar de mais alguma coisa importante, eu coloco em legenda aí, ou de repente na descrição do vídeo, ou falo no próximo vídeo, tá certo? Muito obrigada por ficarem comigo até o final de mais um vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!